Bom dia, sexto ano. Hoje é sexta-feira, dia 26. Vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo. Vamos começar a ver aí, pessoal, a composição da água, tá? Nós vimos que toda a matéria ela é constituída por pequenas partículas, né? Essas partículas são invisíveis a olho nu, tá? E essas partículas recebem o nome de átomos. Então, toda a matéria ela é constituída por átomo, tá? Quando esses átomos se juntam, eles formam as moléculas. E as moléculas vão formar as substâncias. Simples assim, tá? Essas moléculas, tipo a água ela é formada, a fórmula da água é H2O, né? Então, a água ela é formada pela combinação de dois elementos químicos. O hidrogênio, que o símbolo dele é o H, e o oxigênio, que é o O. Então, em uma molécula de água, nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por isso que a fórmula é H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vocês têm aí na página 340 um esquemazinho aí, né, da constituição da molécula de água, tá, pessoal? Então, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, dando uma molécula de água, tá? Por isso a fórmula H2O. Aí vamos ver os estados físicos da água, que nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Encontramos a água no estado sólido, líquido, gasoso, né? O estado sólido, pessoal, quando nós temos a água no estado sólido, que é o gelo que nós fazemos em casa, colocamos lá, enchemos a forminha de água, colocamos lá para poder congelar, né? Então, esse gelo ou em geleiras, né? Mas de qualquer forma, a água no estado sólido, essas moléculas estão assim bem juntas, tá? Umas das outras. Por isso que ela fica no estado sólido, tá? Ela tem um formato, né? Adquire um formato, tá? Então a gente encontra aí essa água no estado sólido nas regiões polares, em geleiras, na neve, e quando a gente faz aí, né, podemos produzir também a água no estado sólido, que é quando a gente faz o gelo, tá? Que a gente diz que ele é produzido artificialmente, né? E é muito utilizado, né, para poder conservar alimentos e outras coisas que a gente usa aí no nosso dia a dia, tá? A água no estado sólido, pessoal, ela vai ter forma e vai ter volume definido. Tipo, se você colocar a água na forminha, ela vai ter lá os quadradinhos lá, né? Vai adquirir o formato do recipiente que você colocou. Você pode colocar para congelar em qualquer local que você coloque, ela vai congelar e vai adquirir o formato daquele recipiente onde você colocou a água. Então, ela possui forma e tem o volume dela definido, tá? Nesse estado sólido, essas moléculas de água, elas estão bem unidas, tá? Ele tá dando um exemplo aí de cubos de gelo, né? Em um copo, a água também em um copo, aí você colocou o cubo de gelo num prato, né? Ele colocou no copo e no prato, só que eles continuam com o mesmo formato e o mesmo volume. Então, se eu pegar 1 litro de água, colocar 1 litro de água para congelar, ele vai adquirir o formato de onde eu coloquei ele, do recipiente que eu coloquei, mas ele continua sendo 1 litro, tá? Então, ele tem formato e volume definidos, tá? E as moléculas estão bem unidas, ficam bem unidas mesmo, uma bem juntinha com a outra, tá?
Então, nesse estado sólido, eles realizam pouco movimento, tá? Porque pelo fato delas estarem bem unidas, elas não vão conseguir, não tem espaço ali para essas moléculas se movimentarem, tá? Então, no caso do gelo, conforme ele vai derretendo, né? Ela vai absorvendo o calor do ambiente, vai se tornando no estado líquido, então elas vão se separando, tá? As moléculas. Mas enquanto elas estiverem no estado sólido, as moléculas não possuem movimento porque elas estão muito juntas, não tem espaço, tá? Para essas moléculas se movimentarem, tá? Elas vão apenas vibrar ali, mas não ter movimento. Então, o que é importante a gente saber? No estado sólido, a água possui volume, né? E forma, tá? E as suas moléculas não possuem movimento porque elas estão bem unidas umas às outras. No estado líquido, né? As moléculas de água, elas estão mais soltas, tá? Então, elas deslizam umas sobre as outras, né? Com movimentos moderados. A água líquida, ela apresenta forma variável, ou seja, ela vai adquirir o formato do recipiente que você colocar. Se você colocar a água numa bacia, ela vai ter o formato daquela bacia. Se você colocar num copo, ela vai ter o formato do copo. Então, ela vai adquirir a forma do recipiente que você colocar ela, tá? E o volume também não vai variar. Tá? No estado líquido, essas moléculas, elas estão bem mais próximas do que no estado gasoso, porque o estado gasoso, né, ela vai estar totalmente separada. Elas são mais soltas do que no estado sólido. Vão deslizar umas sobre as outras aí com movimento moderado. Então, estado líquido, ela vai ter a forma que você vai adquirir, a forma do recipiente que você colocar ela, e o volume vai ser o mesmo, tá? Mas elas vão se movimentar um pouco mais que no estado gasoso, porque vai ter mais espaço entre elas. Do que no estado sólido, desculpa, pessoal. Agora, o estado gasoso, tá? É quando ela está lá na natureza, né? No ar atmosférico, né? O ar atmosférico tem a água no estado gasoso, tá? Nesse estado aí, pessoal, a água não é visível, né? Mas as suas moléculas estão bastante afastadas, né? Tá no estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas e elas podem se movimentar à vontade, né? Mas ela também apresenta forma e volume variado, né? Aí vocês estão vendo um exemplo aí de balão. Encheu 2 tipos de balão aí, né? Um formato de mais ou menos coração, ou seja, ela adquiriu esse formato. E a outra um balão normal aí, né? Então, dá pra gente perceber aí que ela tem forma e volume variado, tá? Pode variar aí. Ela vai adquirir a forma do recipiente que contém também, né? E ocupa o espaço de dentro daquele recipiente, tá? Então, no estado gasoso. Acho que ficou claro aí, né? O sólido, o líquido e o gasoso em relação às moléculas, né? Aí, pessoal, tá ali na página 342, ele ainda continua ali falando do estado gasoso, que as moléculas que formam a água estão bastante afastadas e realizam movimentos rápidos. Deu um outro exemplo ali, ó. Tem até uma foto ali de uma chaleira ali no fogão, e a hora que a água começa a ferver, começa a sair essa fumacinha ali. Então, essa fumaça aí, quando a água está fervendo, é a água no estado gasoso, né? Aí ela vai se espalhando, ou seja, as moléculas estão bem afastadas. Então, elas conseguem se movimentar porque existe bastante espaço entre elas, tá? Tem aí um texto sobre isso daí, né? Que ele diz lá, vapor de água ou água no estado líquido.
Quando observamos uma chaleira com água fervendo, não vemos o vapor de água. A fumaça que enxergamos e muitas vezes chamamos erroneamente de vapor é, na realidade, água no estado líquido. O vapor de água é invisível e fica entre o bico da chaleira e a nuvem de fumaça que se forma quando o vapor se encontra com o ar. O ar é mais frio que o vapor d'água e isso faz com que as moléculas de água se aproximem e formem pequenas gotinhas suspensas no ar. Na fumaça que sai da chaleira, a água se encontra na forma de gotículas e, portanto, no estado líquido. Esse é o mesmo processo da formação das nuvens, tá? Porque as nuvens se formam como? A água evapora, né, dos rios, dos mares, sobe para a atmosfera, lá ela se condensa e forma as gotículas de água. Quando a nuvem está pesada, desce em forma de chuva. E aí ele tem ali, resumindo ali, pessoal, ele tem um quadro ali, onde ele fala sobre como que estão as moléculas em cada estado físico. E em relação ao formato e o volume dela, que isso daí vocês têm que ter isso em mente, tá, pessoal? Então, no estado sólido, essas moléculas aí, elas estão fortemente unidas, formando uma estrutura firme. Como que é a forma dela? Definida e o volume constante, tá? Ou seja, forma definida por quê? Porque você pode congelar a água onde você quiser, numa garrafa, numa forminha, tá? Então vai estar definido. A água no estado sólido está aqui, os quadradinhos, os pedacinhos de gelo, o formato dela vai estar definido. E o volume vai ser o mesmo. Se você for congelar 1 litro de água, não interessa onde você vai congelar ele, mas vai ser 1 litro. Então o volume é constante. No estado líquido, pessoal, as moléculas se movem com alguma liberdade, ou seja, está no estado líquido, como eu falei anteriormente, ela não vai estar, as moléculas não estão muito juntas, né? Então, vai ter espaço suficiente entre elas para que elas se movimentem mais ou menos, tá? Vai ter um espaço mais ou menos ali. A forma dela é variável de acordo com o recipiente que a contém, né? Se você pegar 1 litro de água, colocar dentro de uma bacia, ele vai adquirir o formato daquela bacia. Se você colocar numa garrafa PET, ela vai adquirir o formato daquela garrafa. Então, ela tem a forma variável, porque vai adquirir o formato da onde você colocar. E o volume dela também é constante, tá? Não importa, você pegar 1 litro, né? Colocar 1 litro na garrafa PET, o volume vai ser aquele. Se você tirar da garrafa PET e colocar numa bacia, vai ser 1 litro da mesma forma, tá? No estado gasoso, as moléculas apresentam bastante movimento. Por que apresentam bastante movimento? Porque elas estão separadas, existe espaço entre elas. Então, elas vão se movimentar ali livremente, tá? Como que é a forma dela? Variável, tá? Ele está dizendo lá, ó, variável, pois no estado gasoso as moléculas tendem a se expandir, se espalhar, tá? E o volume também vai ser variável, tá? Volume variável, porque ela vai se espalhar ali, né? Você pode colocar essa água na forma no estado gasoso, da forma que você quiser, como ele disse ali como ele mostrou ali no balão, né? Um balão, 2 balões, um com cada formato, tá? Então ele pode ser diferente. Tem aí, pessoal, na página 343, ele tem uma experiência aí, né? Se vocês quiserem fazer, eu acho que isso daí, acho que todo mundo até sem querer já fez essa experiência em casa, né? Garrafas plásticas, transparente, né? Caneta, água e para você colocar lá no freezer, né? Para você ver, tá? O que vai acontecer aí.
Mas a gente pode deixar para fazer quando voltarmos também, pessoal. Aí, dessa unidade 3 aí, pessoal, já vem as atividades, tá? Então, antes de eu falar sobre essas atividades, vamos relembrar aí o que nós vimos, né, nessa atividade. Então, vimos lá, antes de vocês fazerem essas atividades, para a gente poder, para vocês terem, fazendo com mais facilidade. Então, nós vimos que o planeta todo, ele é constituído por uma grande porção de água, né? A gente tem 71% da superfície do planeta é coberta por água, tá? Essa água não é distribuída uniformemente, ou seja, cada região tem uma quantidade de água diferente, tá? Vimos que na natureza a água pode ser encontrada em 3 estados físicos, que é o líquido, sólido e o gasoso, né? Exemplos aí do líquido, tem aí na apostila o exemplo dos rios, no sólido as geleiras e no gasoso o ar atmosférico, né? Em relação à quantidade de água existente, nós já vimos que 71% do planeta é formado de água, só que nós temos 97%, 97,5% dessa água do planeta, ela é salgada, né? Ou seja, imprópria para o consumo, né? Ela é salgada, restando somente 2,5% de água doce, né? Ou seja, água de rios, lagos, mares, oceanos, tá? E vimos aí também que dessa água doce aí, pessoal, desses 2,5% de água doce, nós temos 3% de água em rios e lagos, né? 30% de água subterrânea, 0,9% em outros locais aí e 69% em geleiras e cobertura, né, com neve, tá? Vimos aí também as águas subterrâneas, que podem ser os aquíferos e os lençóis freáticos, tá? Aquífero Guarani, né, que é um enorme reservatório de água, cerca de 1,2 milhões de quilômetros quadrados de água, e ele está presente nos territórios brasileiro, argentino, uruguaio, paraguai, né? Todos, mas sendo que a maior parte dele está no Brasil, tá? O que mais que nós vimos aí? A água e os seres vivos, então nós vimos aí que nós precisamos, né, da água para poder sobreviver. As utilidades da água, vimos também alguns animais e algumas plantas que tiveram que se adaptar em locais com escassez de água, né? Então, vimos aí o camelo, os cactos, né? A tartaruga, tá? Que se adaptaram, né? É um tipo de tartaruga, tá? Não é toda tartaruga não, essa daí é a tartaruga do deserto, tá? Se adaptaram, né? A ambientes com pouca água, tá? Vimos que a água potável, ela tem que ser inodora, né? Ou seja, não pode ter cheiro nenhum, tem que ser insípida, não pode ter sabor, tem que ser livre de qualquer contaminação, tá? Vimos que a água que é dita potável, né, que é essa que a gente abre a torneira e a gente tem ali a água, elas são retiradas de rios, né, de represas, tal, e aí elas passam por um tratamento nas estações de água e chega até as nossas torneiras. E temos aí a água considerada água mineral, né, que ela é retirada de minas, né, de fontes, tá? Chama-se fontes de água mineral.
O uso da água também, né? Falamos um pouco sobre o uso da água no nosso dia a dia, nós usamos lá para higiene pessoal, higiene das residências, para alimentação, né? Para poder fazer os alimentos, lavar também os alimentos, então usamos toda a parte da alimentação. No esporte, no lazer, né? E a natação, tá? A composição da água, que ela é formada por átomos, né? Vimos aí que toda a matéria é formada por átomo, o átomo é a menor partícula existente, tá? Nós vamos ver isso mais na frente, vocês vão estudar mais sobre átomos, moléculas, tá? Mas só para em relação à água aí, então toda e qualquer matéria ela é formada por átomos, tá? Esses átomos se unem e formam as moléculas, e as moléculas se unem e formam as substâncias que nós temos, tá? E a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, por isso que a fórmula da água é H2O. Vimos aí que a água se comporta de maneira diferente em cada estado físico, né? No estado sólido, ela vai apresentar aí, vai adquirir o formato de onde você coloca ela, ou seja, um formato definido, né? Porque se você congelar ela numa forminha, ela vai ficar sempre quadradinho ali, ela não vai mudar. Então, a forma dela é definida, né? E o volume vai ser constante. E as moléculas dela no estado sólido, vimos que elas estão bem juntas, né? No estado líquido, nós vimos que as moléculas de água já estão um pouquinho separadas, né? A forma é variável, tá? De acordo com que onde você colocar, ela vai adquirir o formato que você colocar. E o volume dela também vai ser constante. No estado gasoso, nós vimos aí que as moléculas estão bastante distantes umas das outras, tá? E ela possui um volume também variável. Aí nós temos aí, pessoal, sobre essa unidade 3, nós temos atividades da página 344 até a página 347, tá? Então, eu quero que vocês façam. Nossa aula vai ser segunda, né? A próxima. Eu quero que vocês façam essas atividades. Para segunda-feira, pessoal, eu começar a corrigir essas atividades com vocês, tá? Então, façam aí essas atividades. Segunda-feira nós temos a primeira aula. Então, eu vou corrigir essas atividades junto com vocês, tá? Não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Façam aí na apostila e nós vamos corrigir juntos na segunda-feira, tá? Por hoje é só, então. Bom final de semana para vocês. Beijo a todos.